para trazer informações importantes sobre os bastidores do Atlético. O Galo pretende contratar um lateral direito para a próxima temporada. Quem será o jogador escolhido pela diretoria atleticana para chegar ao clube em 2025? Pode ser que Marcos Rocha entre na pauta do Galo, porque até o início dessa semana a diretoria disse que não. E o staff do jogador também disse que não tinha sido procurado. Ele pode entrar na pauta do Atlético. Sarabia e Mariano ficam para a próxima temporada. Sarabia tem contrato até dezembro de 2025. Mariano até dezembro de 2024. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês nesse vídeo. Vamos lá, para que vocês entendam a situação. Primeiro, sobre a busca por um lateral direito. O Atlético quer contratar um jogador para a lateral direita. Não será Marcos Rocha. Jogador de 35 anos não está nos planos de fato da diretoria. E a diretoria vai buscar um jogador que seja jovem, para ser reserva de Renzo Sarabia. E aí eu respondo a uma segunda pergunta. Sarabia permanecerá na Cidade do Galo em 2025. Ele tem contrato até o final do próximo ano, 31 anos, e é um jogador que foi muito utilizado pelo técnico Gabriel Milito. Aliás, ele cresceu de produção com o Gabriel Milito. Melhor momento do Renzo Sarabia no Brasil é com o técnico Gabriel Milito no Atlético. Jogando ali, fazendo a linha de 3, depois jogando como lateral direito, ele tem jogado muito bem. Foram 43 partidas disputadas nessa temporada, 3.085 minutos em campo. São 2 gols marcados. Ele esteve em campo 7 vezes pela Libertadores, 20 pelo Brasileirão, 6 pela Copa do Brasil e 10 pelo Campeonato Mineiro. Marcou um gol na Copa do Brasil e um na decisão do Campeonato Mineiro diante do Cruzeiro em pleno Mineirão. Você lembra desse jogo? Eu lembro bem. Uma vitória por 3-1. E Sarabia foi muito importante naquela ocasião. Então, hoje, o que a diretoria do Atlético quer é manter Renzo Sarabia e contratar um jogador que possa ser o reserva imediato dele. Desta forma, eu já respondo a segunda pergunta. Mariano não permanecerá no Atlético para a próxima temporada. Eu até estranhei a renovação dele em novembro do ano passado, ainda liderado pelo Rodrigo Caetano, no departamento de futebol, e foi ele, diretor executivo de futebol do Atlético à época, quem renovou o contrato de Mariano. Tem 38 anos e não conseguiu desempenhar, performar em 2024. Agora disputou 15 partidas, 2 pela Libertadores, 6 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil e 6 pelo Campeonato Mineiro. Ele tem 754 minutos em campo. Não consegue render sob comando do técnico Gabriel Milito. Não consegue fazer e demonstrar um bom futebol. Aquele que ele demonstrou em 2021 quando o Atlético foi campeão brasileiro. Desde então, o Mariano tem encontrado dificuldades para ter uma sequência de partidas no elenco atleticano. Tem tido muitas lesões, quando entra em campo não corresponde, então é um jogador que hoje não está nos planos da diretoria. E para que vocês entendam, muito provavelmente ele não será o titular no jogo de hoje contra o Fluminense, mesmo que Renzo Sarabia tenha tido um problema muscular. O argentino nem sequer viajou ao Rio de Janeiro com o restante do elenco por causa deste problema muscular. Mesmo assim, Mariano não deve ser o titular. O mais provável é que Bruno Fux faça a lateral direita. Então, hoje, o Atlético encontra muita dificuldade para ter um jogador que consiga render em campo, que consiga mostrar um bom futebol na lateral direita quando não tem Renzo Sarabia. E hoje, Mariano deve ser reserva do Atlético na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América contra o Fluminense. Jogo importante e Mariano nem sequer deve aparecer entre os 11 iniciais. Ou seja, é um jogador que nesse momento não é útil ao elenco comandado por Gabi Milito. Bem. Cumprimentar que você acertou em cheio, hein? O Sarabia ia pro jogo, você bancou e ele foi mesmo. Não foi, vagabundo. Não foi o Sarabia. Eu te avisei, o cara não treinou, pô. Ele quis me derrubar. Qual o tamanho dessa ausência do agora que de fato ele nem relacionado foi? 1,78, né? Não dá ausência, esse é o tamanho que ele tem. Thiago, assim, eu acho uma ausência enorme. O Atlético já tinha perdido Zaratio, agora Otávio, Sarabia. São 3 dos jogadores mais intensos desse elenco, né? 3 titulares do Milito, 3 jogadores importantes. A gente está falando de 2 jogadores de um setor, Zaratio e Otávio. Perde o Sarabia, que geralmente nessa marcação individual que o Atlético faz, ele é responsável por marcar o melhor jogador da equipe adversária ou o cara que flutua pelo meio de campo. Então é uma ausência enorme, ainda mais do Sarabia, que o substituto não passa confiança para o torcedor, muitas das vezes para o próprio Milito, que é o Mariano. Quantas vezes o Milito já não improvisou, né, na ausência do Sarabia? Eu faria o simples, eu jogaria com o Mariano, mas sinceramente não chancelo, não cravo que o Milito vai fazer isso. Tem a possibilidade de ter o Lianco jogando pela direita,
trazer o Franco para jogar como lateral. Agora, eu vou ser muito sincero, eu não assisti o outro jogo do Equador, eu assisti o jogo contra o Brasil, o outro não, contra o Brasil ele foi bem de lateral, mas será que no Atlético ele trabalhou como lateral, treinou como lateral, deu tempo? Então fica esse ponto de interrogação. Mas se você traz o Franco para a direita, você mexe duas vezes, você mexe na direita, você mexe no meio, eu não sei se seria a melhor opção, não. Nós vamos falar mais de escalação, Nath Chius, inclusive trazer para você do YouTube, mais adiante no programa, nosso debate, as formações do Fluminense e também a formação do Atlético, pra gente destrinchar aqui com os comentaristas. Queria, Nath, falar de atmosfera, né? Fluminense jogou no fim de semana, tá ali na beira do Z4, ainda com muita coisa para entregar no Campeonato Brasileiro, com um time que tem uma média de idade elevada, tem bons valores jovens, né? Mas de modo geral tem uma média elevada, mas joga em casa. Ô Nath, é aquele jogo que vai exigir muito mais da inteligência, da intensidade, do que efetivamente tentar matar, de fazer gol, de tentar resolver logo o jogo, Nath? Eu acho que são dois componentes importantes, né? A parte da estratégia, da cabeça no lugar, de entender o ambiente do jogo, de não se precipitar na hora de definir as jogadas, mas a parte física num jogo de Copa sempre é muito importante, porque esses jogos, por si só, eles são jogos mais pegados, eles são jogos mais disputados. A tendência é que as duas equipes trabalhem com espaço muito reduzido, ninguém quer dar chance, quer dar brecha ao outro lado em momento nenhum do jogo, e aí nesse aspecto, acho que no aspecto físico, o Atlético está mais inteiro do que o Fluminense. Tem jogadores com uma média de idade, de modo geral, mais jovens, mais novos que os atletas do Fluminense. E até pelo que a gente observa dos jogos do Atlético nas Copas, nas competições de mata-mata, é um time que fisicamente entrega muito, que marca muito bem, que recompõe com velocidade. Eu acho que é isso que o Atlético tem que tentar repetir hoje no Maracanã. Mas em termos de atmosfera, obviamente a atmosfera é toda para o Fluminense, assim como na semana que vem será toda o Atlético dentro da Arena MRV. O torcedor do Fluminense sabe da importância da Libertadores, é o atual campeão, sabe da importância da Libertadores no contexto desta temporada, em que o Fluminense não tem mais nenhuma outra competição em que ele vá brigar por algo maior. No Campeonato Brasileiro, inclusive, a preocupação é para não cair. Acho até que se o Fluminense seguir jogando como nas últimas semanas, vai se livrar do Z4. Acho que o jogo ali contra o Juventude foi um escape, até porque a gente sabe que o Mano mexeu no time, né? E aí quando os titulares saíram, a qualidade também caiu muito. Mas o Fluminense joga todas as suas fichas, obviamente, na Libertadores. Agora, você falava da média de idade, agora com o Serna, a média de idade diminuiu um pouquinho, né? E o Cauã, centroavante. O Cauã, centroavante, que está no lugar do Cano. A média de idade, o Serna, por exemplo, tem 26 anos. Então, a média de idade se ajustou um pouquinho. Mas é um jogo bom, é um jogo difícil de eleger favorito. Se tivéssemos que fazer uma fezinha nesse momento, empate, Flu ou Galo? Eu acho que no Maracanã o Flu tem um favoritismo. Edu, empate, Flu ou Galo? O Fluminense é favorito pro jogo do Maracanã, mas se fosse para apostar eu iria de empate. E a média do Fluminense tá dando 31 com a provável escalação. A do Atlético tá dando 29,8. Com praticamente a mesma média. Na teoria, digamos assim, não é tão grande, né? Mas fisicamente nos jogos, eu acho que o Atlético é um time mais inteiro, é um time que entrega mais. E eu te dou um spoiler, Thiago Reis, que o Milito vai ter que fazer muitas mudanças nesse time aí, lateral, meio campo, mas eu faria uma mudança técnica, não por desfalque ou ausência médica. Mas vai me contar essa mudança mais adiante no debate. Mais adiante, mas eu faria uma mudança técnica. Já vou abrir essa pergunta pra você. O Ale Oliveira, tá aí o Ale na tela? Tá me ouvindo, Ale Oliveira? Tô. Você mergulhou mesmo, né, o mongolo? Ô, Ale, na fezinha, vamos de Atlético, Flu ou empate hoje, Ale? Qual que seria o seu palpite aí pro RJ? Eu tô indo de Atlético, viu? Porque acho que o Fluminense, ele não vai sair da sua característica. A gente sabe como o Mano gosta de jogar, sabe como o Fluminense vem jogando a maior parte dessa temporada com o treinador gaúcho, mas eu acho que ele vai sair mais, e aí tem muito do Maracanã, né? Maracanã lotado, por mais que você tenha ali as informações, as instruções, o planejamento do treinador, quando você entra em campo com essa torcida toda aí, é incentivo, você acaba saindo um pouco mais. Então eu acho que é por aí que o Atlético tem que aproveitar. Eu acho que o Fluminense vai correr um pouco mais de risco do que o habitual
por causa do Maracanã, porque sabe que se tiver que sair para decidir fora é muito complicado para o tricolor carioca. Então acho que os espaços vão acontecer e o Atlético pode se aproveitar disso. Então por isso que o meu palpite hoje é Galo, viu, Thiagão? Então não ajudamos em nada os apostadores, que a Nath foi de Flu, Edu de empate e o Ale Oliveira foi de Atlético. Ale, equilíbrio, né? Pode escolher um aí e seguir. Não ajudamos em nada, a turma vai fazer uma fezinha. O Ale, você tá aí, claro, vivendo o clima aí de perto. Como é que tá o torcedor do Fluminense? Você sente o torcedor animado, tá desconfiado com essa campanha do Brasileiro? Como é que tá o clima na torcida aí, Ale? Olha, aliás, o Rio de Janeiro como um todo, viu, Thiago, que gosta e é um especialista, assim, em ambiente, né? Isso aqui tá uma confusão danada, porque tem o Rock in Rio, tem Botafogo e São Paulo, tem Fluminense e Atlético, então tá uma misturada danada. Eu fui fazer o meu jogging, né, pela manhã, e encontrei muita gente, desde os roqueiros, aqueles que comem morcego, muita torcida do Galo, muita torcida do São Paulo também. O torcedor tá animado, viu? Até porque já começou a tomar alegria líquida logo cedo, viu? O torcedor tá otimista, tá animado, porque a verdade é que nas Copas, a partir do mata-mata, o Atlético tem tido um comportamento diferente. A gente tá falando muito da diferença do Fluminense, e é outro Fluminense, né? Tem nada a ver com aquele Fluminense do Diniz. Mesmo aquela saída arriscada, hoje muitas vezes a bola vai pro Thiago Silva, e o Thiago Silva distribui, mas sem risco, com muita bola longa, muita bola que já chega com qualidade pro meio campo. Então é outro Fluminense, mas o comportamento do Atlético nas Copas também é diferente, né? A gente tem visto essa mudança, é um time mais equilibrado, mais seguro, que corre menos risco, então tem isso, e o torcedor tem ficado muito animado com essas alterações, com a mudança de comportamento e com o fato de sim, nas Copas o Atlético tá indo bem. Claro que respeitando o adversário, entendendo a grandeza do Fluminense, o atual campeão, mas o pessoal tá confiante aqui no Galo, viu, Thiagão? Família aí, vamos com o Galo daqui a pouco, às 19 horas, tem jogão. O Galo vai ganhar, golear aí o Flusão. É claro que hoje a gente tem que entrar com bastante cuidado e cautela, porque não se pode brincar aí com o time do Fluminense, que tá aí botando terror ganhando de todo mundo, mas teve uma derrota no último do final de semana, no domingo, né, por Juventude, uma derrota de 2-1, que abre esperança aí para o maior clube do Brasil, o maior clube brasileiro, claro que eu tô falando do Atlético Mineiro. Então, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho.